Olá! Hoje a gente vai embarcar numa jornada fascinante, viu? É uma viagem pela história da interpretação e da busca pela verdade. Basicamente, é a história de como a humanidade foi de um mensageiro para uma revelação. Bom, para ir direto ao ponto, antes mesmo da gente se perguntar o que é a verdade, existia uma outra questão, uma que vinha antes e que era talvez até mais fundamental. A pergunta era: quem pode interpretar a verdade para a gente? É essa pergunta que move toda a nossa análise aqui. E para entender como essa pergunta foi sendo respondida ao longo do tempo, a gente precisa, bom, viajar um pouco. Nossa primeira parada é no mundo antigo, para dar uma olhada nessa busca ancestral por um significado maior. No mundo grego antigo, a resposta para essa busca toda tinha um nome: Hermes. Ele era a figura simbólica da mediação, sabe? Aquele que fazia a ponte entre os deuses e os humanos. E o papel dele não era só comunicar, não. Ele tinha que traduzir o que era divino para uma linguagem que a gente pudesse, enfim, entender. E não é à toa, de jeito nenhum, que a palavra hermenêutica, que é a teoria, a metodologia da interpretação, vem direto do nome de Hermes. Ele é o arquétipo original do intérprete, o intermediário por excelência. Só que esse modelo de um mensageiro divino não era perfeito. Tinha um problema fundamental aí. O próprio Hermes, o intérprete, tinha suas falhas. Ou melhor, suas limitações. E eram limitações que deixavam essa busca pela verdade sempre incompleta. E aqui a gente vê em detalhe quais eram esses problemas. Com Hermes, havia uma pluralidade de vozes divinas, o que gerava uma ambiguidade de sentidos constante. Faltava um centro, um eixo que unificasse a mensagem. E o resultado disso? A verdade se apresentava sempre como um fragmento, uma peça solta, sabe? Nunca como uma revelação completa. E essa tensão, ela atravessa os séculos. Como mostra o filósofo Hans-Georg Gadamer, a ideia de que a compreensão é sempre um evento histórico, condicionado, se torna central. A verdade, nessa perspectiva, nunca é algo que se possui de forma absoluta. Ela é sempre mediada. E é exatamente aqui que a história dá uma virada. E que virada! A revelação cristã chega e introduz uma ruptura, uma resposta completamente nova para esse problema da interpretação. A resposta agora não é um novo método ou uma técnica melhor de interpretação. Não. É uma pessoa, o Logos, o Verbo que se fez carne. A grande afirmação aqui é que, em Jesus Cristo, o próprio Deus se torna plenamente compreensível. A diferença, nossa, ela fica gritante quando a gente coloca os dois lado a lado. Hermes é o intérprete. Cristo é a própria verdade. Hermes traduz uma mensagem que vem de fora. Cristo é a palavra encarnada. E por isso, enquanto o modelo de Hermes resulta em fragmentação, com o Logos, a história finalmente encontra uma narrativa unificada. Mas a história não para por aí, não. Fica a pergunta: como que essa verdade, que é objetiva, se torna uma realidade viva, pessoal? A resposta está na figura do Espírito Santo. É aqui que entra em cena a ação do Espírito Santo. É ele quem realiza o que a gente pode chamar de interiorização dessa verdade. Se Cristo é revelação objetiva, o Espírito a transforma numa experiência viva para quem crê. Dá para pensar no Espírito como um professor. Ele não traz uma revelação nova, mas ele ilumina aquela que já foi dada em Cristo. E o ponto crucial é esse. Ele transforma o intérprete, de um mero observador, em um participante ativo da verdade. E com isso, a gente chega à conclusão dessa jornada. Uma conclusão que muda a própria natureza da pergunta sobre o que é interpretar. Assim, a jornada completa do sentido se desenha na nossa frente. Começamos com Hermes, que simboliza aquele desejo humano de compreender o divino. Chegamos a Cristo, que é o divino se revelando para ser compreendido. E tudo culmina no Espírito, que é o poder que torna essa compreensão viva dentro da gente. Com isso, a hermenêutica deixa de ser um problema filosófico sobre como decifrar códigos e significados. Ela se torna participação, participação em uma realidade que foi revelada. A interpretação vira comunhão. E assim, a pergunta fundamental muda completamente. Não é mais como interpretar. A questão, no fim das contas, passa a ser em quem nós estamos interpretando. Porque, segundo essa perspectiva, fora do Logos, toda e qualquer interpretação continua fragmentada. Mas nele, a história inteira encontra o seu sentido pleno.